Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Descomplica SUS. Eu sou o professor Heleno Júnior. Nesse vídeo eu irei falar um pouco sobre a dengue e as arboviroses, especialmente para você, agente de combate às endemias, você, agente comunitário de saúde, demais profissionais das equipes de atenção primária e da atenção básica, além dos profissionais da vigilância e saúde. E para você, que deseja passar em um concurso público na área de agente de saúde ou de agente de combate às endemias. Aqui eu irei trazer informações sobre as doenças com dicas especiais para o concurso público. Além disso, na descrição do vídeo eu deixo um link para você conhecer a minha primeira apostila que foi lançada para concurso público de agente de endemias. Nessa apostila você irá encontrar assuntos, temas específicos, além de questões comentadas para seus estudos e conseguir alcançar o seu objetivo, conseguir passar no concurso público para agente de endemias. Outras apostilas estão sendo preparadas e serão postadas futuramente, como o cargo de agente de comunitário de saúde, entre outros profissionais da área de saúde pública. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário com sugestões de novos vídeos, que teremos o maior prazer em atender e respondê-lo. Aqui são postados vídeos para ajudar você que deseja passar no concurso público e também para os profissionais que já estão atuando a entender melhor as ferramentas de trabalho no seu dia a dia, os sistemas de saúde, entre outros pontos em que o canal traz. Então hoje vamos falar um pouco sobre a dengue e as arboviroses. Então, quando falamos de arboviroses, estamos falando em um conjunto de doenças que são transmitidas através de vírus. As arboviroses incluem o vírus da dengue que é a doença mais comum, a doença das arboviroses mais falada e com maior contaminação. Mas além disso, existe também a doença do Zika vírus, que é um grande problema, especialmente para as gestantes, porque podem causar problemas para o feto e assim o desenvolvimento dessa criança após o parto. A doença da chikungunya e febre amarela, todos transmitidos pelo mesmo agente infeccioso, que é através do vírus do Aedes aegypti. São doenças caracterizadas do grupo do arbovírus, que são micro-organismos que podem ser transmitidos por artrópodes, ou seja, por insetos. No Brasil existem mais de 200 espécies de arbovírus, sendo que 36 deles são capazes de causar doenças ao ser humano. Outras curiosidades importantes que eu trago aqui é que o ovo do Aedes aegypti ele pode viver até 400 dias, ou seja, mais de um ano, na parede de um reservatório, de uma caixa d'água, de um ambiente que vai receber água futuramente, esperando então que essa água limpa, parada, chegue para ele entrar na sua fase de larvas e depois de até 7 dias, tornando um mosquito adulto. Além disso, outra curiosidade é que os primeiros relatos da doença foi na época do século XVI, de origem da África, lá no Egito. No Brasil, os primeiros registros foram a partir do século XVIII, com informações de que a doença veio através de indivíduos doentes e insetos do Aedes nas embarcações. E aí o Brasil, por ser um país tropical, com muita mata, regiões de matas especiais, especialmente as regiões da Amazônia, entre outras, que são ambientes propícios ao desenvolvimento da doença, especialmente no verão, num ambiente com água limpa parada e as temperaturas altas. A primeira epidemia no Brasil foi na região de Roraima em 1982. E outro dado interessante é que o Brasil, em várias regiões, ele se torna um risco eminente de epidemia a cada 4 ou 5 anos. Agora, em 2024, o governo federal anunciou a chegada da vacina da dengue no Brasil,
com cerca de 750 mil vacinas para a campanha de imunização no país. Ou seja, um grande avanço e um passo para o combate da doença da dengue no Brasil. Mas outros pontos ainda precisam ser reforçados. Apesar de todos os anos o Brasil sofrer com a doença da dengue e o tratamento com prejuízos financeiros ao SUS, o Brasil ainda precisa muito investir em saneamento básico, que é um aliado no combate ao mosquito da dengue. Outros pontos importantes que a gente precisa entender sobre como o Aedes ele se caracteriza é que o tempo de vida dele dura em média de 30 dias, ou seja, da fase do ovo, a larva, a pupa e a se tornar um indivíduo adulto leva em média de 7 dias. A característica do mosquito que diferencia ele do mosquito Culex, da muriçoca, por exemplo, é que ele tem a cor preta, cor de café e listas brancas espalhadas pelas pernas e pelo corpo. Eles voam em média de uma altura de um metro e meio acima do chão. Os horários de maior incidência da picada do mosquito é pela manhã e no final das tardes. A fêmea pica o hospedeiro infectado e leva o vírus na saliva. Apenas a fêmea do mosquito é o transmissor da doença. O clima preferido para a reprodução é quente e úmido, ou seja, a cada verão, campanhas específicas voltam a circular no Brasil, porque há um risco maior da proliferação do mosquito Aedes aegypti em água parada limpa e assim a proliferação da doença. Ser um ambiente de reprodução sempre a água limpa parada, apesar que ele também pode se transmitir, pode acontecer na água suja, com menor intensidade do que a água limpa parada. E aí no reservatório, pode sair do nosso reservatório da residência, caixa d'água, cisternas, reservatórios descobertos sem tratamento, pode ser um foco para a fêmea colocar os seus ovos, ali acontecer toda a fase de larva a adulto, e assim o mosquito proliferando e aquela região sendo contaminada ainda mais com casos da dengue. A cada 3 dias, a fêmea põe cerca de 40 ovos de uma só vez, e aí inicia novamente o ciclo. E aí a característica aqui do mosquito, a gente diferencia a fêmea do macho na seguinte anatomia. Enquanto a fêmea possui um aparelho bucal específico para inocular e se alimentar do sangue humano, o macho não possui esse aparelho dessa forma anatômica, se alimentando de néctar de flores e plantas lá nas matas. E a fêmea então invade as residências em busca de sangue para se alimentar e conseguir chegar à fase de desenvolvimento dos ovos e aí iniciando um novo ciclo da doença. E quais são as atribuições do profissional agente de combate às endemias e o agente de saúde no combate à dengue? O profissional de agente de endemias, ele tem a função de combater as endemias da sua região, e elas variam de uma região para outra. O Brasil não é todo endêmico para a doença da febre amarela, por exemplo, mas ele é endêmico para dengue, entre outras endemias que podem estar caracterizadas na sua região e vão sempre variar de uma região para outra. São profissionais habilitados pelo Ministério da Saúde, secretarias estaduais e secretarias municipais no combate a essas endemias, e sempre vão estudar as doenças de maior frequência na sua região. Já o profissional de agente comunitário de saúde, ele irá também realizar ações de prevenção da dengue com orientações para evitar os focos de contaminação do mosquito, como também ao tratamento, ao acompanhamento já dos doentes.
com encaminhamento às equipes de saúde da família, o que vai, então, tratar essas pessoas. Então, enquanto o agente de endemias trabalha no combate à doença, na captura do mosquito, desde a fase larva até a fase adulta, ao estudo do mosquito, de como estão caracterizados na sua região as arboviroses, como elas estão se comportando agora nesse verão, né? E assim, com ações específicas que irão determinar um planejamento para esse combate e para o futuro, o próximo verão, evitar uma nova onda com esses casos e também irão ali monitorar e assim determinar o que é aquele número de casos esperados, que é uma endemia, o que pode passar a ser uma epidemia, quando o número esperados de uma endemia ultrapassa, então, esses casos esperados, se tornando, então, em uma epidemia. E o agente comunitário de saúde vai fazer esse trabalho em conjunto com o agente de endemias e ações específicas. O trabalho conjunto desses dois profissionais trazem grandes benefícios à sua região, à sua comunidade. Por isso é importante você receber bem o agente de combate às endemias e o agente comunitário de saúde, pois eles irão trazer ações específicas para melhorar a qualidade da saúde pública no seu município, na sua residência, na sua rua e na sua região. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre o que é a dengue. É uma doença infecciosa, febril aguda, pode se apresentar de forma benigna, ou seja, sem nenhum sintoma, ou ela pode se apresentar de forma grave. E o que vai diferenciar da benigna para a grave são as comorbidades, os problemas em que o paciente já pode ter. Por exemplo, doenças crônicas, como diabetes, asmas, anemias e outras doenças que podem ser complicadores no caso da dengue. Qual é o micro-organismo envolvido? Então, o vírus da dengue pertence à família do flavovírus e é classificado no meio científico como arbovírus, os quais são transmitidos pelo mosquito do Aedes aegypti. São conhecidos 4 sorotipos no Brasil, já com estudos a um quinto sorotipo. E o que vai diferenciar um tipo para o outro é sempre o estudo laboratorial da coleta do sangue, do material, para o estudo dos casos positivos. Por isso que é importante você, no caso de dengue ou suspeita, procurar o serviço médico para o tratamento dos sintomas e assim o exame que irá realizar e se confirmado ou não como a doença está se comportando na sua região. E os sintomas vão variar bastante de uma pessoa para outra, como febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, náuseas ou até mesmo não apresentar sintoma algum. O aparecimento das manchas vermelhas na pele, o sangramento no nariz e gengivas, dor abdominal intensa, vômitos persistentes podem indicar um sinal de alarme, de alerta para dengue hemorrágica, por exemplo, que é a fase mais grave da dengue. Então, mais da metade dos casos da dengue estão caracterizados na dengue clássica. Uma parcela menor, estão caracterizados como dengue hemorrágica. E o que vai diferenciar de uma para outra são os sintomas instalados no doente. Esse é um quadro grave da doença que necessita de imediata atenção médica, pois ele pode ser fatal. É importante procurar orientação médica sempre nos primeiros sintomas, quaisquer que sejam as manifestações clínicas iniciais, e podem confundir com outras doenças, como por exemplo febre amarela, malária, leptospirose, que é outra doença também com risco de hemorragia, e não serve para indicar o grau de gravidade da doença. Então, existem 4 sorotipos de dengue e podem produzir sintomas ou nenhum sintoma, dependendo do organismo do indivíduo. E o indivíduo pode ter um tipo de sorotipo contaminado e em seguida ele se torna imune a esse sorotipo, ele pode ser infectado novamente já com outro sorotipo e aí de uma forma mais grave, o que aí pode ser um dos complicadores.
Os estudos relatam que o indivíduo, depois da sua primeira infecção, tem com maior frequência, a partir da segunda ou terceira, pode ter uma fase comprovada, né, de uma infecção mais grave da dengue. Existe uma proporção de casos que têm infecções subclínicas que são expostos à picada do mosquito, mas não apresentam nenhuma doença clinicamente, embora fiquem imunes àquele sorotipo ao qual se infectaram. A segunda infecção por qualquer sorotipo da dengue sempre é predominante mais grave que a primeira, independente do sorotipo e em sequência. Mas os estudos falam do tipo 2 e 3 são considerados os mais virulentos. É importante lembrar que muitas vezes a pessoa não sabe que se já teve a dengue por diversas razões. Às vezes ele tem a doença, se trata em casa, automedicação, com poucos dias está melhor e assim não entrou no serviço público para um diagnóstico fechado, para a coleta do material e assim não conseguimos detectar todos os casos de dengue no Brasil. Como a doença se transmite? Então, a doença é transmitida, como foi falado agora há pouco, através da picada do mosquito fêmea, do Aedes aegypti. Não há transmissão ou contato direto do doente através de suas secreções de um doente, de uma pessoa para outra, através de alimento ou de água. Como tratar? O tratamento é basicamente dos sintomas em que o indivíduo apresenta. Pessoas com febre de menos de 7 dias durante uma epidemia ou caso suspeito de dengue, cuja evolução não é possível predizer, devem procurar atendimento médico, onde algumas rotinas estão estabelecidas para o acompanhamento. A hidratação oral é super indicada em todos os casos, seja de via oral ou também através venosa, quando o indivíduo não consegue ingerir água, soro caseiro ou água de coco, é preciso então procurar um serviço médico para uma hidratação através do soro. Dependendo da fase da doença, a medicação fundamental está indicada em todos os casos, sendo que a hidratação deve ser primordial para o tratamento dos doentes. Não devem ser usados medicamentos à base do acetil salicílico, anti-inflamatórios como aspirina e AS, porque podem aumentar o risco de hemorragias, o que vai diferenciar da dengue clássica para a dengue hemorrágica. A prevenção, basicamente, está relacionada aos cuidados na nossa residência, na nossa rua, no nosso bairro, para evitar os focos, o acúmulo de água não tratada, né, que são os locais propícios para a criação do mosquito, transmissor da doença. Para isso é importante não acumular água em locais que não são ideais ou em ambientes em que não há muita circulação de pessoas com terrenos, locais afastados, fechados, e aí até tampinhas, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, podem ser um foco da dengue com água parada. A vigilância epidemiológica se trata de um trabalho em que as equipes de vigilância em saúde e a vigilância epidemiológica realizam na notificação e investigação dos casos oportunos. Então, todo caso suspeito de dengue, de zika ou de chikungunya deve ser notificado através do preenchimento de uma ficha, né, que é utilizada através do SINAM, do sistema de SINAM, dos agravos, para a evolução correta dos casos e detectar o padrão, mudança do padrão de ocorrência, do que é um surto, do que é uma epidemia e assim evitar uma endemia e assim evitar uma epidemia. Realizar análise epidemiológica descritiva dos casos relacionados, intensificar as ações epidemiológicas, entomológicas e laboratorial. Então, a entomologia da vigilância em saúde faz o estudo do inseto, como ele está se comportando nesse momento, esse ano, nesse verão, no Brasil. E a análise laboratorial irá fazer a checagem do tipo do vírus, sorotipo, e de fato se é uma dengue confirmada ou não naquele indivíduo. O combate aos vetores, que são ações bem específicas do pessoal de agente de endemias,
como a captura de larvas para estudos, o tratamento químico através de larvicidas ou distribuição de peixes, eliminando então os focos e o controle vetorial. O planejamento das ações são importantíssimas através da equipe de atenção primária, com o agente comunitário de saúde, o médico, o enfermeiro, saúde da família e as equipes de vigilância em saúde, com a vigilância ambiental, onde os profissionais de agente de endemias estão com maior frequência. Os agentes de combate às endemias, então, irão traçar ações específicas, desde a eliminação dos focos, a prevenção da doença e a notificação, a checagem dos casos positivos. Então, falando um pouquinho sobre a dengue clássica, os primeiros sinais podem surgir de 3 a 15 dias após a picada do mosquito. A doença dura em média de 5 a 7 dias. Além de febre, apresenta os sintomas como dor de cabeça, fraqueza, náuseas e manchas vermelhas na pele. Existem pessoas, como falava agora há pouco, que não apresentam nenhum sintoma, mas pode ter tido a dengue. Já a dengue hemorrágica, o caso mais grave da dengue, apresenta sinais como sangramento nas gengivas e narinas, fezes escuras, o que pode indicar a presença de sangue, manchas vermelhas ou roxas, dor abdominal, vômito com tonturas, diminuição da urina e dificuldades de respirar. Então, casos de dengue hemorrágica ou suspeita com esses sinais e sintomas devem procurar o serviço médico de urgência. E aí o agente comunitário de saúde tem um grande papel nesse momento. Ele consegue identificar através desses sintomas específicos e encaminhá-lo à unidade básica de saúde mais próxima ou ao serviço de urgência nos casos mais graves. Normalmente a doença dura de 5 a 7 dias e requer muita hidratação. Não há um tratamento específico para a doença, ou seja, são tratados os sintomas que apresentam. As medicações utilizadas são analgésicos para aliviar a dor e antitérmicos. É importante que uma pessoa com dengue que apresente dores fortes na barriga, vômito, entre outros sinais citados anteriormente, procure o serviço médico. Então, não se automedicar. Procurar o serviço médico para checagem de fato da doença, a coleta do material para identificação qual é o tipo da doença e assim conseguir fazer um tratamento correto e o monitoramento dos serviços de saúde pública. E aí a gente vê a imagem de uma residência com focos espalhados em todos os lugares. Focos abertos, como caixa d'água sem tampa, né, no próprio área interna da residência, os ambientes abertos sem a devida tampa para evitar a entrada de mosquitos, ou vasinhos de planta, também com contaminação de água, ou reservatórios de água para animais, externamente pneus, garrafas, no lixo, entre outros locais que são propícios à proliferação do mosquito da dengue. É muito preciso ter muito alerta para esses locais. E aí a gente vê uma residência devidamente correta, com todos os reservatórios fechados, sem nenhum espaço para que o mosquito da dengue entre e assim prolifere através dos seus ovos a presença de novos mosquitos nessa rua, nessa comunidade. Ações específicas do agente comunitário de saúde estão basicamente relacionadas a encaminhar os casos suspeitos às unidades básicas, atuar nos domicílios com os moradores, informar o morador a importância da verificação de larvas e mosquitos transmissores no domicílio e na sua área externa, no seu quintal, vistoriar o domicílio e o peridomicílio, orientar e acompanhar o morador na remoção ou vedação de objetos que possam transformar em criadores de mosquitos, caso necessário, remover mecanicamente os ovos e as larvas e encaminhar o controle ao agente de endemias os casos em que há presença de larvas. Já o profissional de agente de combate às endemias, ele deve encaminhar os casos suspeitos também às equipes de saúde da família, atua junto aos domicílios, às ruas, às comunidades,
ele informa o responsável do imóvel sobre a importância da verificação da existência de larvas ou mosquitos transmissores. Ele vistoria imóveis e também não residenciais e residenciais para o acompanhamento dos locais que possam ter criadouros de dengue, de mosquito transmissor da dengue. Orienta e acompanha o responsável pelo imóvel não residencial na remoção, destruição da vedação dos locais que podem se transformar em criadouros de mosquito, e vistoriar e tratar a aplicação de larvicidas ou a distribuição de peixes, né, para assim evitar nova proliferação do mosquito Aedes. Então, para você saber mais, você clica no link abaixo e adquira um material exclusivo em que foi elaborada uma apostila para concurso público de agente de endemias, entre outras que estão sendo postadas. Aqui eu deixo então o meu muito obrigado pela sua presença, por acompanhar toda essa aula, e aqui é apenas uma demonstração de outras aulas e vídeos que existem no meu canal Descomplica SUS. Deixo o meu abraço e espero que você continue seguindo o nosso canal e interagindo, que é de grande prazer poder ajudá-lo. Abraço e até mais.